Saúde a todos, que a paz do Eterno esteja no nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua instrução, que é parâmetro para a nossa vida, para andarmos de uma forma santa e irrepreensível diante do Eterno. Também agradecemos de poder estar compartilhando do contexto das profecias a qual o Eterno deu aos santos e aos profetas, as revelações, a qual um dos apóstolos também proferiu, mencionando que a profecia é uma luz que clareia no lugar escuro até que resplandeça a estrela da alva. E nós sabemos que a estrela da alva é a representação do Messias, do Salvador, que se manifestará com poder e grande glória sobre as nuvens, como Apocalipse 1, verso 7, e todas as línguas e todas as nações se lamentarão vendo o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Mas também, como Paulo mencionou no capítulo 2 de Colossenses, que quando Cristo, quando o Messias se manifestar, nós também, os justos, que andamos conforme os parâmetros, a lei do Eterno, a lei do Senhor, nos manifestaremos juntamente com Ele. E nesse momento ocorrerá o grande ajuntamento de todos os santos justos e a nossa transformação, e nós estaremos para sempre com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. E nesse contexto, a qual nós vamos estar compartilhando de Apocalipse 12, nós já compreendemos um pouco das características em outro vídeo sobre Apocalipse 13, as duas bestas, uma que sobe do mar, dos povos, uma que sobe da terra, sendo a representação do Império Romano em sua forma imperial, na primeira besta, e na segunda besta já um poder que se levanta do Império Romano, como a profecia que está descrita em Daniel capítulo 7, e esse poder político religioso também exerce o poder e perseguição contra os santos. Já nesse capítulo agora que nós iremos mencionar, capítulo 12, nós vamos perceber referente à mulher, vamos observar as características dessa mulher, qual é a representação dessa mulher. Sabemos que o dragão é o próprio Satanás, o adversário, e foi ele que deu o poderio e deu o trono para a besta. E nós sabemos que esse poder também é operado na perseguição dessa mulher aqui no capítulo 12. Vamos fazer a leitura e vamos estar compreendendo. Primeiro verso: E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegado está a salvação e a força e o reino do nosso Senhor e o poder do seu Messias, o seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, no qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira,
sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como o rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam mandamentos de Deus e têm o testemunho do Messias, de Jesus Cristo. E aqui nós finalizamos esse capítulo. Aqui, compreendendo, vamos perceber a representação e observando o simbolismo também que é contido nas revelações de João, aqui no capítulo 12. Entendendo, mediante que o dragão é o próprio Satanás, o adversário, a antiga serpente que esteve no Éden, que levou o homem à queda, que pregou a grande mentira, a qual Eva e Adão poderiam provar no fruto e não morreria. O próprio Eterno já tinha determinado e dito que se eles participassem, comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. E aqui nós vamos observar essa antiga serpente, que é o próprio adversário, que é o acusador. Nessa visão de João observou 2 sinais no céu. Primeiramente, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aqui nós compreendemos qual é a representação desta mulher. Esta mulher, ela representa a congregação do Eterno. Essa congregação a qual iniciou e Deus deu princípio para ela quando o próprio Eterno chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, e mediante a aliança abrâmica, o próprio Eterno determinou que da descendência, da semente de Abraão, faria uma nação sacerdotal e todas as famílias da terra seriam abençoadas. O contexto de congregação, o contexto que hoje nós conhecemos como igreja, o contexto que envolve como povo eleito e escolhido do Eterno, iniciou com a chamada de Abraão em Gênesis capítulo 12. Esta congregação do Eterno iniciou em Gênesis 12 através de Abraão e também foi confirmada. Realmente nós percebemos a confirmação também em Atos capítulo 2, que foi nos dias de Pentecoste, a qual o próprio poder do Eterno desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, para capacitá-los, sendo testemunhas da mensagem, da palavra do Messias. A ordenança do Messias, em Atos capítulo 1, verso 8, para que eles ficassem em Jerusalém e fossem revestidos do poder do alto, nós percebemos mediante essa capacitação e entendemos que esse poder foi manifestado na festa de Pentecoste. E da mesma forma, nós percebemos em Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20, quando o Eterno entregou para o povo de Israel a sua lei, os seus mandamentos, a sua Torá, a sua instrução, e foi depois de 7 semanas a qual o povo de Israel tinha saído do Egito, aproximadamente 49 dias, a primeira festa de Pentecoste, a qual o povo deveria guardar pela orientação do Eterno. O Eterno entregou a sua lei, a sua instrução da primeira aliança, a qual o Senhor também fez com Israel. E já em Atos capítulo 2 é a reafirmação desta aliança renovada, restaurada. A nova aliança, ela não substitui a antiga aliança, ela está fundamentada na antiga aliança, nas instruções, nas leis, nos mandamentos, mas ela é renovada por ser um novo pacto a qual o Senhor proferiu através de Jeremias, em Jeremias 31, que o Senhor faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa nova aliança, o próprio Messias, Jesus Cristo, veio confirmá-la, fundamentando ela na antiga aliança,
e apresentando o propósito do Eterno, a qual ele tinha dito para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através de Abraão veio a descendência, a qual nós observamos veio as tribos de Israel através do seu neto Jacó, como também chegamos da descendência de Judá a Davi, e dos lombos de Davi veio o Messias, e a qual nós sabemos que é o Salvador, e através do sacrifício perfeito do Messias, também os gentios que estavam distantes da congregação de Israel, desta congregação a qual o Senhor fundamentou, que fundou com Abraão e que também confirmou em Atos capítulo 2, nós vamos perceber na relação do povo judeu com os gentios, os novos convertidos também foram enxertados na oliveira que é Israel, que é a congregação do Eterno, é o povo eleito do Senhor, que é Israel. E então os gentios foram aproximados através da conversão, a partir da conversão de Cornélio em Atos capítulo 10, iniciou a pregação para os gentios e o Senhor foi se manifestando, como para o apóstolo Pedro, através daquele lençol de animais, como também usando Filipe em Samaria, e nós vamos perceber o avanço também através do apóstolo Paulo, alcançando os gentios. Então, nós entendemos que esta mulher representa a congregação do Eterno, esta mulher representa o povo de Israel, tanto que nós vamos entender que esta mulher é que vai gerar o Messias, é desta mulher que vai vir o Messias, o Salvador, o varão que há de reger as nações com vara de ferro, e nós sabemos que esse é o Messias, e por isso nós vamos entender também as características desta mulher nesse capítulo 12. Então João observa uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e nós vamos compreender também que o povo de Israel é representado pela lua, tanto que o calendário judaico é o calendário lunar, e também mostra a forma crescente do povo eleito de Deus, como também o momento da sua diminuição, a qual também tem os seus momentos de aflição e de sofrimento, mas o povo de Israel está sempre de uma forma crescendo diante de Deus, como também passando os momentos difíceis. Como a lua tem várias fases, nós observamos a lua cheia, a lua minguante, e observamos também as suas características. Então essa mulher representa Israel, representa a congregação do Eterno, como também todos aqueles que foram aproximados da congregação de Israel, e como nós vamos observar no último verso desse capítulo, que guardam os mandamentos do Eterno, que guarda a lei, a instrução do Eterno. E vamos entender que esta perseguição foi num contexto de um tempo determinado mediante ao Eterno. Então essa mulher representando o povo de Israel, vestida de sol e de lua, como também tinha 12 estrelas sobre a cabeça, e esse ponto é interessante, e nós vamos entender e fazer uma comparação, uma analogia, mediante ao sonho que José, dentro dos 2 sonhos que José teve, que teve realmente ali com seus irmãos, compartilhando, e ele tinha os sonhos proféticos a qual Deus tinha dado para ele, que iria se cumprir no futuro, quando ele se tornaria governador do Egito. E nós vamos entender que um dos sonhos, José sonha com a lua, com o sol e com 11 estrelas, e nós vamos entender que o próprio Jacó faz a interpretação e identifica aquelas 11 estrelas como sendo os irmãos de José. E nós vamos compreender que essas 11 estrelas que José teve no seu sonho, representando os seus irmãos, também eles seriam progenitores das tribos de Israel, seriam os progenitores, aqueles que dariam a descendência para a formação das 12 tribos. E se nós fazermos uma comparação, as 11 estrelas do sonho de José, sendo a representação dos seus irmãos, dos progenitores das tribos de Israel, nós vamos chegar ao entendimento que essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Por isso, essa mulher tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Isto é em conexão com Gênesis capítulo 37, verso 9. E essa mulher estava grávida e com dores para dar parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E nós vamos entender que Israel foi que realmente trouxe o Messias. Entendemos isso em Romanos capítulo 9, que o apóstolo Paulo vai mencionar que o Messias provém de Israel. E viu-se outro grande sinal no céu, e aqui nós vamos observar o sinal do dragão,
e aqui o contexto, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e aqui nós observamos também, dentro do contexto da primeira besta, de Apocalipse 13 também, a mesma característica, 7 cabeças, 10 chifres, também na primeira besta, Apocalipse 13, representando os 10 reinos, a qual formava as tribos mediante ao Império Romano, e nós vamos entendendo sobre essas características, e sobre as cabeças, 7 diademas. Então, aqui as características do dragão, esse dragão que deu poder para a besta de Apocalipse 13, que deu o seu trono e agora perseguindo a mulher, e através também desse poder, exercendo nesse período de 1260 anos, perseguindo o povo de Israel. E nós vamos entender que dentro desse período, o que iniciou as grandes perseguições, as grandes cruzadas, perseguindo o povo judeu, o povo de Israel, como também todos aqueles que guardavam os mandamentos do Eterno, todos aqueles que rejeitavam, aceitaram os novos ensinos, as novas doutrinas, que também eram perseguidos por não aceitar o que era determinado nos concílios, a qual esses concílios foram determinados por homens que não estavam em conexão com a raiz, não estavam em conexão com Israel, se afastaram, se desvincularam do povo de Israel. A igreja primitiva deu prosseguimento, e nós vamos perceber que no quarto século, melhor dizendo, no quarto século, realmente o contexto da igreja gentílica se desvinculou da direção a qual a igreja primitiva guardava, que era guardar uma fé judaica, mediante aos ensinos de Jesus, o Messias, que é judeu. Jesus se mantém como judeu, ele é de Israel, mas nós vamos ver realmente a partir do quarto século, todo o preparo do paganismo adentrando, e assim aqueles que não adentravam, que não assentavam esse paganismo, os ensinos, as doutrinas, entravam dentro do contexto desta mulher, sendo perseguido, sendo morto, sendo forçado a ser convertido às doutrinas e ao paganismo e aos enganos. E nós vamos entender que esta mulher realmente foi perseguida pelo poder do dragão. E aqui nós vamos observar no verso 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, tragasse o filho. O propósito do dragão era tragar o filho, ou por que não dizer, o mesmo sentimento que Herodes teve quando os magos chegaram para ele e diz: onde está? Onde vai nascer o rei dos judeus? Nós estamos procurando. O mesmo sentimento que abalou Herodes, o grande Herodes, como também toda Jerusalém, foi o sentimento a qual esse dragão está sentindo. Ele deseja tragar o Messias. Herodes também teve um pouco desse sentimento, e usado pelo adversário para perseguir o Messias, a qual o próprio anjo se manifestou para José e orientou ele para estar indo para o Egito por um tempo até a morte de Herodes, que ocorreu no ano 4 antes da era cristã. E isso nós entendemos que o dragão tinha o propósito de tragar o filho desta mulher, realmente o Messias que provém de Israel. E no verso 5 diz que mesmo nesse contexto de perseguição, a mulher deu à luz um filho. E aqui há a característica que realmente não deixa nenhuma dúvida de sabermos que o filho dessa mulher é o próprio Messias, é o próprio Salvador, que diz: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E aqui está realmente a confirmação de que este filho realmente é o Messias, que realmente há de reger as nações com vara de ferro no seu reinado. Quando Cristo descer sobre os montes das oliveiras, no Amargedon, dando fim realmente à grande batalha, instituindo o seu reinado milenário, e também assentando no trono de Davi, como está na profecia, e como também o anjo Gabriel proferiu para Maria em Lucas capítulo 1, então o próprio Messias exercerá o seu poder com vara de ferro sobre as nações, isto mostrando o que ocorrerá no reinado do Messias. E o final desse verso diz: e o seu filho foi arrebatado para Deus, o seu trono. E nós vamos entender um pouco, dentro do contexto do que nós estamos mencionando,
Já mencionamos que o dragão vermelho é o próprio Satanás, e isso está fundamentado em Apocalipse capítulo 20 e verso 2, e também esse contexto do filho da mulher ser levado para o eterno, para o seu trono, também dentro de Daniel capítulo 7 verso 13, como também nós vamos observar os demais versículos. Isso mostra, dentro da visão de Daniel, ele observou como do filho do homem vindo e indo para os anciãos de dia. E nós vamos perceber também que nas promessas lá das 7 igrejas da Ásia, como o Senhor entregou para João, ele disse: aquele que vencer se assentará no meu trono, como eu também me assentei no trono do meu Pai. E aqui nós entendemos que o Messias, na sua ascensão, de Atos capítulo 1, ascendeu-se ao céu e se assentou à destra do Todo-Poderoso, do Eterno. E é por isso que Estevão, na sua morte, sendo martirizado, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: eis que vejo o Filho do Homem, vejo Jesus, o Messias, assentado à destra do Pai, do Todo-Poderoso, do Eterno. E por isso nós entendemos que esta é a representação deste Filho da mulher, esse Messias Israel, que ascendeu-se ao céu e está à destra no trono da majestade. Verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Deus já tinha preparado um refúgio, já tinha preparado um momento, um espaço, um período para que a mulher pudesse ser preservada, que Deus tinha preparado para ali que ela fosse alimentada durante 1260 dias. E aqui nós compreendemos, como nós observamos também em outro estudo, que esse período de 1260 dias representa 1260 anos proféticos, a qual a mulher realmente ela foi perseguida. E nós observamos essa data na história mediante a grande perseguição, quando a ponta pequena, o poder a qual o dragão ortogou o seu trono, como também a besta do político e religioso, o sistema político e religioso que se levantou depois da grande queda do Império Romano, aproximadamente no ano 400 para 500, esse poder político e religioso se levantou e iniciou essa grande perseguição do Apocalipse 12, e a qual nós observamos de uma forma oficial a partir do ano 538, quando é dado poder de uma forma política e religiosa para uma ponta pequena que se levanta do Império Romano. E também é nesse ano de 538 que a última tribo da parte do contexto do Império Romano, que não aceitava esse sistema, não aceitava esses ensinos também de uma forma política, veio a sucumbir, e essa tribo é os ostrogodos, que foram exterminados, foram extintos. Os 3 poderes a qual Daniel referiu na sua profecia, no capítulo 7, se cumpriu na história da qual o próprio Senhor, o próprio Eterno é que define a história. E a partir do ano 538 a 1798, nós vamos observar um espaço de 1260 anos de perseguição desse poder na era medieval, iniciando pelas cruzadas, posteriormente forçando o povo eleito, o povo judeu, como também todos que guardavam os mandamentos, que foram enxertados nessa congregação, que esta mulher também eram perseguidos. E nós vamos perceber as grandes inquisições que realmente ocorreu, as grandes perseguições que o povo de Deus teve que fugir. Realmente nós vamos perceber aqui que o dragão, ele vai lançar águas, vai lançar perseguições contra a mulher. Nós vamos perceber aqui nos versos em sequência, mostrando povos perseguidos, exército perseguindo, perseguições em grandes países, dentro do contexto da Europa, aonde os reis da Europa, que são realmente descritos na história, mas também que vêm desse Império Romano caído, também eles tinham um poder político e religioso que exercia sobre os poderes da França, da Espanha, dos países que estavam submissos a esse poder político e religioso, e realizavam as obras desse poder. E nós observamos que até os reis nessa época, eles eram consagrados por esse poder político e religioso. E nós vamos perceber esse período de 1260 dias, que também Daniel vai estar mencionando sobre um tempo, e tempos, e metade do tempo, João também menciona. E nós vamos compreender que esse um tempo, 2 tempos e metade do tempo diz respeito
que nós compreendemos sobre um tempo é um ano judaico de 360 dias, 2 tempos, 720 e mais metade de um tempo, 180. Se nós fizermos essa soma, nós chegaremos ao cálculo de 1260 dias, ou se nós dividirmos por 30, nós chegaremos também ao que é descrito em Apocalipse 13 por 42 meses, mas nós somando esse propósito de um tempo, 2 tempos, metade do tempo, chegamos o que João está dizendo aqui por 1260 dias. E dentro da profecia de Ezequiel, no capítulo 4, nós entendemos que cada dia representa um ano profético, e por isso nós entendemos na história que esse período de perseguição foi referente a um tempo de 1260 anos de perseguição, que se iniciou através desse poder político e religioso no ano 538 e se estendeu até 1798, quando esse poder for tirado, e que deveria ocorrer como foi determinado, mesmo que depois se estendeu, mas de uma forma mais enfraquecida, e está até o dia de hoje, não tendo esse poderio na era medieval, na era a qual teve essas grandes perseguições, mas ainda continua influenciando pelo sistema a qual nós vamos observar representado em Apocalipse 17, que está enganando as nações, a grande Babilônia, os grandes enganos, e também aonde detém o sangue dos santos, detém, porque esse grande poder a qual o dragão outorgou realmente fez grandes perseguições e buscou matar a semente da mulher. E aqui nós entendemos que foi precipitado o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, chamado Satanás, e ouviu uma grande voz no céu, louvando pela salvação, ao poderio de Cristo, ao acusador de nossos irmãos é derribado, e sabemos que no futuro o socorrerá, a qual o próprio Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, o poder a qual esses venciam nesse tempo era pelo poder do Cordeiro, e aqui entendemos o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi morto na Páscoa, que representava Cristo, que Cristo é a nossa Páscoa, o Messias é a nossa Páscoa. E aqui nós entendemos que eles não amaram a sua vida até a morte. Muitos foram mortos, foram queimados nas fogueiras, foram entregues realmente a todas as perseguições, e nós sabemos que tudo isso ocorreu nesse período de 1260 anos. E aqui observamos que o anjo, a voz que clama, diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desce a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo realmente final que o próprio adversário tem, porque nós observamos que esse império romano está se estendendo e é o último império humano, e logo após não há um império ou um reinado intermediário, mas o próximo reino será o reino do Messias, do Mashiach, que a pedra será lançada sobre os pés da estátua, irá esmiuçar toda a estátua e se tornará um grande monte, como foi dito na profecia de Daniel capítulo 2, e será o reino do Messias, um reino eterno para todo sempre, e nós, o justo, reinaremos com o Senhor. E aqui observamos uma outra característica, e entendemos, e quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão, perseguiu Israel, perseguiu a congregação do Eterno, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e aqui João já utiliza a nomenclatura de Daniel, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, E aqui nós observamos a característica, para a mulher, para essa congregação, para Israel, foi dado 2 asas de grande águia. E aqui nós fazemos uma analogia, comparação ao texto de Êxodo, capítulo 19, verso 4, que diz o Eterno para Israel, que ele tirou e trouxe eles para a sua vontade, para perto dele, do Egito, e o próprio Eterno deu para eles asas de águia. E aqui nós entendemos que lá em Êxodo capítulo 19, verso 4, o Eterno está dizendo que Deus deu para Israel asas de águia, e esta mulher que simboliza Israel, o povo eleito, a congregação do Eterno, também teve e recebeu nesta revelação, nesta visão que João observou, a mulher teve asas de águia, de grande águia. Então, que mostrando realmente que esta mulher representa o povo de Israel. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, e nós entendemos que água representa povos, realmente exércitos, para que pela corrente se fizesse arrebatar.
E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca. E nós vamos observar que no verso 17, o último verso, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, a semente da congregação, a semente de Abraão. Hoje, pela fé, nós somos filhos de Abraão, somos semente de Abraão, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Messias. Sabemos que todo aquele que guardar a lei, os mandamentos do Messias, e o próprio Messias diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, o dragão, a serpente, o sistema, o poder fará perseguição à semente da mulher. E aqui nós percebemos, como está em Daniel capítulo 7, mediante as perseguições, e observamos o que nós referimos em Apocalipse capítulo 12, verso 5. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, o Messias, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem o seu domínio, e o seu domínio é eterno, e não passará o seu reino, e o único que não será destruído. Aqui nós percebemos o que diz respeito ao momento que o filho da mulher é levado para o ancião de dias, para o eterno, para o seu trono, e também é determinado o domínio sobre todo o mundo, sobre todas as nações, como está em Apocalipse capítulo 11, que ao soar da sétima e última trombeta, os reinos do mundo serão dados para o Machia, para o Messias, para o Cristo. E aqui observamos também em Daniel capítulo 7, verso 21, que diz respeito a Apocalipse 13, 7, e eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra aos santos e os vencia, o período da perseguição dos 1260 anos, verso 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por tempos e metade de um tempo, por 1260 dias, 42 meses profético, por 1260 anos. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, o domínio desse império, desta ponta pequena que exerce até os dias atuais, mas será removido essa finalização do Império Romano, para desfazer até o fim, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui nós vamos observando as palavras dos profetas, as palavras que Moisés registrou na Torá, mediante a instrução do Eterno. Nós vamos entendendo todo esse contexto de Apocalipse 12, do que o Eterno mostrou a mulher sendo a congregação que pertence a ele, o povo de Israel, como também todos que foram enxertados e guardaram os mandamentos, por isso teve essa grande perseguição. Em Apocalipse 12, nós observamos o chamado a qual o Senhor dá para Abraão, mediante aonde é instituída a congregação do Eterno. Verso 1, ora, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito da congregação do Eterno iniciou com Abraão, primeiramente até o seu nome ser passado para Abraão, e foi confirmado em Atos capítulo 2, e aqui nós vemos o chamado da nação sacerdotal. Deus faria da semente de Abraão uma nação sacerdotal, um reino peculiar da vontade do Eterno, e isso nós vamos entendendo pelas palavras da Bíblia, das Escrituras, dos profetas, dos mandamentos a qual o Senhor entregou. Dentro daquilo que mencionamos sobre a simbologia das 12 estrelas da mulher que representa Israel, e por isso as 12 estrelas, as 12 tribos, nós observamos mediante a simbologia, a revelação do sonho de José. Gênesis capítulo 37, verso 9, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Essas 11 estrelas representando os irmãos de José, que seriam progenitores das tribos de Israel, e por isso, em Apocalipse capítulo 12, entendemos as 12 estrelas mostrando sendo as 12 tribos de
Israel. E aqui nós vemos até a interpretação de Jacó, que o próprio Jacó deu uma repreensão a José, mas também proferiu, mencionando ao sonho, e disse: porventura viremos eu e a tua mãe para nos inclinar em terra a ti? E aqui nós entendemos, mediante o que José sonhou, as 11 estrelas representando os progenitores, os seus irmãos das tribos de Israel. Em Êxodo capítulo 19, nós observamos o texto mencionando que o Eterno disse que através de asas de águia o Senhor retirou o seu povo do Egito. Aqui nós entendemos, e esse capítulo 19, o capítulo 20, diz respeito ao momento da outorga da Torá, da instrução da lei do Senhor, quando o Senhor entregou para o seu povo Israel. Verso 3: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, Observamos o mar vermelho, as pragas, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. A mulher em Apocalipse 12 representa também o povo de Israel e recebeu asas de águia. E Deus diz: agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Na entrega da Torá, da lei dos mandamentos, Deus casou, Deus fez aliança com Israel, e Israel se tornou a congregação do Eterno, se tornou a esposa do Eterno. E por isso nós percebemos, mediante o que a palavra dos profetas e as palavras também que Moisés descreveu, quando o povo disse, e aceitando o propósito divino de ser uma nação sacerdotal, o que o Senhor disse faremos, o povo confirmou esse casamento. E por isso nós vamos perceber as palavras que o Eterno determinou. Deus tinha chamado Abraão para fazer um povo sacerdotal, reino de sacerdote, e isso é o contexto do próprio povo de Israel. Nós entendemos mediante as profecias. Em Ezequiel capítulo 4, verso 6, nós entendemos o entendimento para calcular os 1260 dias para 1260 anos proféticos. Verso 6: e quando cumprires estes, tornar-te-ás deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, na profecia, para cada dia, dentro de um contexto profético, nós entendemos que diz respeito a anos, e por isso os 1260 dias que João descreve em Apocalipse 12 diz respeito a 1260 anos, como nós já proferimos. Em Oséias capítulo 2 nós observamos a analogia das profecias de Oséias, mostrando Israel, a congregação do Eterno, esta mulher como sendo a esposa do Eterno, a qual o próprio Deus desposou. Desposou significa casou, realmente recebeu como esposa. Aqui no verso 19 do capítulo 2 diz: e desposar-te-ei comigo, o próprio Deus falando para Israel, para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e esses responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel, e irei semeá-la para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-Ruamá e Lom-Amim, e direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. O povo de Israel é o povo escolhido do Eterno, e por isso as nações precisam se aproximar de Israel, precisam ser enxertados na oliveira, para que nós possamos receber a seiva, possamos receber o alimento a qual o povo de Israel, como nação sacerdotal, mesmo que está endurecida nos dias atuais, ainda representa uma das testemunhas que guarda a tradição, que guarda a Torá, que guarda os mandamentos, e que é o povo eleito do Senhor, mesmo tendo o outro ramo, que é a testemunha profética, que é a que recebe
o Messias, Jesus Cristo como Salvador, mas também nós observamos que Deus não rejeitou o seu povo Israel, que antemão escolheu, mas no dia a qual o Mashiach se manifestar, o Messias, como Zacarias capítulo 12, sobre as nuvens, o povo de Israel olhará e será derramado um espírito de graça, de arrependimento, e olhará para aquele que os transpassaram, irão se arrepender e receberá o Messias e serão salvos. E como o apóstolo Paulo diz, o que ocorrerá senão vida dentre os mortos, quando eles receberam o Messias? Aqui em Mateus capítulo 25 diz respeito ao trono a qual o Messias se assentará. Mateus escreve: quando o filho do homem, como nós observamos lá em Daniel, que é levado diante do ancião de dias, como também quando ele voltará, quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Quando o Messias voltar, Jesus retornar, se assentará no trono da sua glória. E como o anjo proferiu para Maria, dizendo aqui em Lucas capítulo 32, diz: e esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, a herança abrâmica. Davi, da descendência de Abraão, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, como no contexto de Daniel capítulo 2, no verso 44. E aqui nós chegamos mediante a visão que Estevão teve. Em Atos capítulo 7, nós observamos daquilo que nós proferimos, que o Messias ascendeu-se ao céu, se assentou no trono juntamente com o Pai à sua destra, e é dessa forma que Estevão observa, no verso 55 do capítulo 7, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aqui nós observamos a nomenclatura referente ao Filho do Homem, como está em Daniel, como também está aqui nas palavras de Estevão. E dentro do contexto de sabermos que o Messias provém dessa mulher, provém de Israel, é o que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui em Romanos capítulo 9, no verso 3, ele diz: porque eu mesmo poderia desejar estar separado do Messias, de Cristo, por amor de meus irmãos. Ele está dizendo dos israelitas, que são os meus parentes segundo a carne, porque o que pertence para os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é os concertos, as duas alianças pertencem ao povo israelita, ao povo de Israel, a antiga e a aliança renovada através do Messias Jesus Cristo, pertence a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, são os patriarcas, e dos quais também é o Cristo, é o Messias segundo a carne, da descendência de Davi, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Nessas palavras do apóstolo Paulo, nós entendemos que o Messias provém de Israel. Esta mulher gerou o Messias, esta mulher trouxe o Salvador, e por isso o apóstolo Paulo está dizendo que o Messias provém, e não apenas provém, mas pertence. O Messias pertence ao povo de Israel. Aqui a grande herança e a grande promessa em Apocalipse capítulo 2, aqui no verso 26 diz respeito àquilo que nós mencionamos em Apocalipse 12, verso 5, sobre o Messias, sobre o filho da mulher, filho de Israel, o eleito, o filho do homem, que há de exercer o seu poder sobre as nações, sobre elas com vara de ferro. Verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E aqui Apocalipse capítulo 3, no verso 20, nós vamos observar outra promessa: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, no trono de Davi, a qual ele se assentará, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai no seu trono. Da mesma forma, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Messias é levado para o ancião de dias, como em Daniel capítulo 7, como também o filho desta mulher é levado para o trono do Eterno,
E aqui nós entendemos o que diz respeito a esta visão de João, e as palavras vão se complementando, vão se completando, e aqui nós vamos entendendo. E Apocalipse 20, verso 2, diz respeito de que nós afirmamos a simbologia do dragão que representa Satanás. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Dentro disso nós podemos compreender de uma forma um pouco mais próxima desse contexto de Apocalipse capítulo 12, mostrando a mulher sendo o povo eleito, o povo de Israel, a congregação do Eterno, que iniciou em Abraão, em Gênesis capítulo 12, confirmada em Atos capítulo 2, na festa de Pentecoste, confirmando a aliança, confirmando a Torá, os mandamentos, e nós percebemos mediante a isso que Jesus, da descendência de Davi, é esse filho da mulher, filho de Israel, como Romanos capítulo 9 provém da nação de Israel, como nós observamos lá em Êxodo capítulo 19 e 20, que é a nação sacerdotal. E nós hoje, que somos enxertados em Israel, no povo eleito do Eterno, também no futuro, no reino do Messias, seremos reis e sacerdotes. E eu finalizo esse estudo com uma palavra que está aqui em Apocalipse capítulo 5, verso 5, que o próprio ancião de dias vai mencionar para João sobre o Messias que abriria os selos. E diz no verso 5: e disse-me um dos anciões: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Por isso, que possamos guardar as promessas do Eterno no nosso coração, entendendo as profecias em seu contexto original e estar interligado entre os profetas, entre os apóstolos, porque é nisso que nós estamos fundamentados, na instrução e na lei dos apóstolos, dos profetas, tendo o Messias, o Mashiach, Jesus Cristo, como pedra angular. Por isso que guardamos essa palavra profética no nosso coração, de entendimento, de saber da congregação do Eterno, de saber o período de perseguição, de sabermos que nós estaremos no reino vindouro, reino eterno com Cristo, com o Messias eternamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Em nome do Eterno, nós agradecemos essa oportunidade e que o Eterno nos conceda um novo momento para estarmos aqui compartilhando a sua lei. Que Deus te abençoe, fique na paz, em o nome do Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador.